Manifesto Social número 4/2021. Responsabilidades na morte do Nelson Rita das Neves, vulgo Ladi. Após o falecimento do jovem Nelson Rita das Neves, vulgo Ladi, suspeito de um ato condenável de desferimento de brutais golpes de katana à sua companheira, em pleno horário nobre de funcionamento dos serviços da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, e ter sido instaurado 2 inquéritos, um disciplinar e um outro criminal para apurar as responsabilidades, o Observatório Transparência STP, expectante em que se apure responsabilidades, recorda o excerto das declarações da Ministra da Justiça, Ivete Lima, após o anúncio dos resultados da autópsia, que revelou que a causa da morte será um traumatismo crânioencefálico. Os agentes serão responsabilizados, os infratores serão responsabilizados, serão responsabilizados e serão punidos de acordo à lei. Bem, para dizer o seguinte, que a vida é um bem jurídico mais precioso, a vida é inviolável, portanto ninguém tem direito de tirar a outra vida e neste caso ninguém está acima da lei. Logo nós vamos esperar a todo tempo o resultado do inquérito, depois medidas serão tomadas de forma muito severa contra o infrator. Portanto, efetivamente o cidadão ficou 2 meses e meio foragido. Foi por isso que o Ministério Público distribuiu o mandato de captura para as forças militares e paramilitares, que quem pudesse encontrar-se pudesse capturá-lo, detê-lo e conduzi-lo ao Ministério Público. É bem possível que ele tenha sentido mal, é bem possível que ele tenha apanhado, se calhar, um trauma qualquer durante a sua fuga no mato. O cidadão em casa não se entregou. Houve uma negociação. Ele voluntariamente não se entregou. Depois de muita negociação, é que ele pôs uma condição, que efetivamente que ele não queria ir à Polícia Judiciária, mas sim que ele fosse aos serviços prisionais. E assim foi, porque ele também já estava cansado de ser foragido durante esse tempo todo. E quem sabe durante esses 2 meses é bem possível que ele tenha apanhado uma queda ou coisa assim de gênero. Por isso vamos esperar o resultado dos inquéritos. Na sequência da declaração da Ministra da Justiça de que o foragido detido pela Polícia Judiciária e declarado poucas horas depois morto, a sua autópsia teria revelado o traumatismo crânioencefálico, o Observatório de Transparência São Tomé e Príncipe quis dar o seu contributo à sociedade santomense, explicando o que é o traumatismo crânioencefálico. A CDC americana define o traumatismo crânioencefálico como uma lesão que causa uma disrupção, ou seja, uma interrupção, um flagelo, uma anomalia de continuidade das estruturas da cabeça e do cérebro, provocadas sobretudo ou por colisão, ou por um golpe, ou por um efeito chicote de sacudidela do cérebro, ou por uma lesão penetrante ou perforante da cabeça. Portanto, um traumatismo crânioencefálico é todo o dano que decorre dessas agressões. Os médicos clinicamente dividem em vários tipos, em aberta ou fechada, ou em contusão, perfuração e dependendo do mecanismo da lesão, e classifica ainda segundo o estado de consciência do doente em 3 categorias. Numa categoria que a escala de Glasgow é até 12, considera-se um traumatismo ligeiro, numa categoria em que é de 12 a 8 considera-se moderado, e numa categoria em que a escala de Glasgow na avaliação do doente é inferior a 8, considera-se um traumatismo crânioencefálico gravíssimo e que impera medidas emergentes de
de abordagem do doente, porque o prognóstico desse doente geralmente é reservado e o desfecho fatal acontece em muito pouco tempo. Dependendo do mecanismo e do tempo de ação da agressão, vamos supor que uma cabeça que foi comprimida por duas superfícies rígidas durante muito tempo tem maior gravidade do que um traumatismo de um golpe ligeiro e não sendo intenso. Assim como dependendo da marca também ou do tipo do material com que a cabeça foi agredida. Portanto, o traumatismo crânioencefálico per si é uma lesão gravíssima que, dependendo do tempo e do nível de agressão, o doente pode ter um desfecho fatal em pouco tempo. Dependendo também do nível da lesão, o desfecho ou a evolução do doente pode ter um tempo maior de evolução. É obrigatoriamente, de facto, uma avaliação, uma autópsia com peritagem médico-legal. Portanto, se eventualmente o doente tiver coleções sanguíneas intracerebrais, a característica dessas lesões falam per si, porque entre até 48 horas temos sangue e coágulo. Numa lesão de 14 dias vamos ter fluidos com algum sangue, e numa lesão com mais de 14 dias vamos ter coleção de sangue, porque há a absorção de hemosiderina, e o que fica exposto, coletado nas lesões intracerebrais ou epidurais, serão o plasma do sangue. Portanto, é preciso avaliar e ter essa noção. O doente, mesmo depois de morto, tem que ser sujeito a uma tomografia axial computadorizada, que ajuda-nos, quer em vida, a tomar decisão, e quer em morto, tentar perceber o mecanismo de trauma, como é que foi o trauma, porque um ataque crânioencefálico à cabeça ajuda-nos a perceber o que aconteceu ao doente. Eu espero que essa vítima tenha feito um ataque crânioencefálico para apuramento da veracidade da causa de morte, porque se for um hematoma epidural, fala-nos de um tipo de trauma e da intensidade do trauma. Se for um hematoma subdural, percebemos também que dá uma noção deste mesmo traumatismo. E se for um hematoma subaracnoideu, o tipo de lesão também expectável que seja de outra maneira, assim como fraturas dos ossos da base do crânio ou as hemorragias intraparenquimatosas, que geralmente são efeitos de sacudidelas e efeitos chicote, se a vítima foi submetida a esses efeitos peri ou antemorte. Portanto, eu espero que de facto a autópsia e a avaliação médico-legal do doente tenha sido feita por um perito, e que todas essas respostas se obtenha para que haja um cabal esclarecimento do mecanismo de morte do malogrado. Porque se a vítima, infelizmente, antes de ser detido ou há dias, sofreu um traumatismo crânioencefálico fora até das instituições judiciais, é possível que a autópsia também apure o tempo de lesão mediante os dados das características da lesão, que são passíveis de ser interpretadas, e ajudam-nos a fazer uma leitura cabal e exaustiva dessa situação. Alguns dias depois da morte do Nelson Rita das Neves, o Observatório Transparência STP tomou conhecimento, a partir da agência de notícias STP Press, que o governo santomense deu por fim a comissão de serviços do Sr. Lázaro da Fonseca Afonso, diretor-geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social do Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, num despacho assinado pelo Primeiro-Ministro Jorge Lopes Bom Jesus e pela Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Ivete Lima. Entretanto,
Na sequência desta demissão, o jornal digital Telenor publicou uma notícia com declarações do diretor-geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social, Lázaro Afonso, dizendo que foi demitido pelo governo por ter recusado entregar Nelson Rita das Neves, vulgo Ladi, à Polícia Judiciária. Tudo porque recusei o pedido insistente da Ministra da Justiça, Ivete Lima, para que o cidadão Nelson Rita das Neves, que estava sob custódia dos serviços prisionais, fosse entregue na noite do dia 25 de março à Polícia Judiciária. Lázaro Afonso reforçou ainda o seguinte: demitiram-me por alegada insubordinação. É que a Ministra da Justiça chegou a vir à minha casa por volta das 23 horas do dia 25 de março, suplicando-me para que o jovem fosse entregue naquela hora à Polícia Judiciária. Eu expliquei à Ministra os motivos que não concordava com a entrega. Eu disse à Ministra que eles iam matar o jovem. Segundo Lázaro Afonso, em declarações prestadas ao jornal Telenor, tudo fez para salvar Nelson das Neves, vulgo Ladi. Ele nos disse para não levá-lo à Polícia Judiciária porque iriam matá-lo. Ele pediu-me encarecidamente que não o levasse para a PJ, porque ele sabia que ia perder a vida. Não é questão de desobediência, é questão de chegarmos a um acordo. Portanto, era a Polícia Judiciária e os serviços prisionais. Portanto, quem chegou ao local para receber o indivíduo foi os serviços prisionais. E, de acordo à lei, em termos legais, é a Polícia Judiciária que tem que deter o indivíduo e encaminhar os autos para o Ministério Público. E então, naquela noite, a Polícia Judiciária queria receber o indivíduo. Em termos legais, tinha esse direito. Mas eu interferi de forma a encontrar um meio termo para que o indivíduo efetivamente permanecesse nos serviços prisionais, acalmar os ânimos e no dia seguinte ele seria conduzido para a Polícia Judiciária. E assim foi. Tudo foi resolvido de forma amena. Esta senhora, se me permitirem, ela tem um problema, creio eu, de não... Creio que ela não percebe o que é ser uma Ministra da Justiça num sistema de governo ou num país em que prevalece, digamos, o Estado de Direito. Eu penso que é essa lacuna. Esta senhora tem graves problemas em perceber toda a orgânica e o funcionamento das instituições da Justiça. Só isso é que pode explicar todas as gafes que ela tem estado a cometer em toda a sua, todo o seu percurso enquanto Ministra da Justiça. Porque acreditar nas afirmações bombásticas do Lázaro Afonso, esta senhora devia estar atrás das grades. Eu penso, sinceramente, ao Procurador-Geral da República que atue, porque ele é que tem, digamos, nas suas mãos toda a ação penal, o Ministério Público, que averigüe, que chame o Sr. Lázaro Afonso para perceber se de facto houve pressões por parte da Ministra dele entregar rapidamente à Polícia Judiciária, porque a seguir há um desfecho que coincide com aquilo, com os temores do jovem falecido. Portanto, há aqui uma situação muito complexa, que nós temos que levar até as últimas consequências, porque se assim é verdade, esta senhora tem que ser demitida de imediato. Ela não tem condições políticas mínimas para estar mais 24 horas nesse Ministério. E o Sr. Lázaro Afonso tem que demonstrar que aquilo que ele diz é verdade. Não se pode fazer afirmações desta gravidade sem estar devidamente suportado em provas, porque são situações muito graves. É bom não esquecer que o indivíduo morreu sob custódia do Estado. Sob custódia do Estado. Eu disse isso na semana passada e volto a dizer. Portanto, é uma situação extremamente grave, independentemente dos crimes que ele possa ter cometido, certo? Se é verdade que ele passa dos serviços prisionais sob pressão da Ministra, e menos de 24 horas depois ele morre precisamente daquilo que ele temia,
então estamos perante uma situação extremamente grave, uma gravidade extrema, e que, independentemente dos partidos políticos, do governo ou da oposição, ninguém pode fazer ouvidos moucos para uma situação como esta. Porque ao abrirmos caminhos para isso, nós estamos a permitir que a Polícia Judiciária se possa vir a transformar, não numa Polícia Judiciária de investigação, mas sim numa Polícia Judiciária de execução de penas arbitrárias, sem passar pelo crivo do Tribunal. Nós estamos a falar de uma Polícia Judiciária com características de esquadrão da morte, o que é inaceitável no Estado de Direito. De salientar que os familiares do malogrado Nelson Rita endereçaram uma carta ao Procurador-Geral da República a pedir justiça com o assunto queixa-crime contra a Polícia Judiciária, que passamos a citar o seguinte excerto: não podemos concordar com a tamanha atitude de crueldade que os agentes da PJ trataram os familiares 3 dias antes do homicídio nas instalações da PJ, torturando os familiares, colocando desde as 7 horas até às 20 sem comida, sem água. Pode-se ler na carta ainda que o cidadão Nelson Rita Ladi, de 23 anos, foi entregue por um membro da família de nome Sérgio Garrido, major das Forças Armadas, à Polícia Prisional no dia 25 de março, pelas 22 horas. Os familiares dizem ainda na carta que na noite da entrega foram perseguidos pelos agentes da PJ, que quase entraram em confronto, e que o foragido dormiu nas instalações prisionais mediante uma autorização escrita pela Ministra da Justiça, exigindo a sua entrega na PJ no dia seguinte. No fecho da edição deste manifesto social, o Observatório Transparência STP tomou conhecimento que, após o primeiro interrogatório sobre a morte do Nelson Rita das Neves, o Tribunal da Primeira Instância de São Tomé e Príncipe decretou a prisão preventiva de Olinto de Deus Lima, mais conhecido por África, Anderson Teixeira e Jackson Oliveira, todos agentes da Polícia Judiciária acusados de homicídio. Em relação a outros agentes da PJ envolvidos neste caso de homicídio, o Tribunal aplicou prisão domiciliária a 5 deles e a um aplicou termo de identidade e residência com a obrigação de se apresentar periodicamente às autoridades. Perante estas informações e declarações que podem confirmar estarmos perante mais um caso pouco transparente, e para que a corda não se parta apenas no lado mais fraco, o Observatório Transparência STP coloca as seguintes questões que espera ver esclarecidas. Primeiro, uma vez que as forças militares e paramilitares receberam um mandado de captura contra o foragido do Ministério Público, por que razão a Ministra da Justiça, Ivete Lima, exigiu que o diretor dos Serviços Prisionais e Reinserção Social entregasse o foragido à Polícia Judiciária ao invés do Ministério Público? Segundo, qual é o verdadeiro motivo da demissão do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social, Lázaro Afonso? Terceiro, durante as negociações para a entrega, uma das condições impostas pelo foragido para se entregar foi ou não foi decidido que ele não seria entregue à PJ. Quarto, o que dificultou as negociações para a entrega do foragido foi o protagonismo show-off entre as pessoas e instituições envolvidas nessa captura ou não. Quinto, o corpo do malogrado foi sujeito a uma tomografia axial computarizada no Hospital Aires de Menezes para ajudar a perceber o mecanismo e demais pormenores do trauma ou não. Sexto, de acordo com os resultados da autópsia, qual a ação que causou o traumatismo crânioencefálico e qual o tempo provável entre a lesão e a morte do cidadão? Sétimo, que tipo de trauma foi detectado na autópsia? Traumatismo fechado ou aberto? Oitavo, onde é que se registrou o óbito? O cidadão de facto deu entrada no hospital com vida? Os médicos tentaram reanimar o cidadão? Com que medidas? Nono,
De acordo com o processo penal de São Tomé e Príncipe e rigor administrativo, pode uma ministra da Justiça vir ao público se pronunciar sobre o resultado preliminar de uma autópsia de um processo sob investigação disciplinar e criminal. Dado a extrema gravidade da situação, que pode confirmar uma flagrante violação dos direitos previstos na Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe e da legislação penal vigente, e porque as declarações feitas pelo Lázaro Afonso após o despacho da sua demissão não colheu até hoje qualquer reação do governo que permitisse o contraditório, o Observatório Transparência STP exorta ao Ministério Público, na qualidade do detentor da ação penal, no sentido de prosseguir com as investigações necessárias com vista a apurar todas as responsabilidades criminais de todos os envolvidos, sem exceção até as últimas consequências, e ao Governo a imediata demissão de todos os dirigentes envolvidos de uma forma ou outra neste crime, incluindo a Ministra da Justiça e Administração Pública e Direitos Humanos, Ivete Lima, até que sejam conhecidos os resultados dos inquéritos instaurados. O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel enquanto iniciativa da sociedade civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista à salvaguarda do interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso Estado. São Tomé, 7 de abril de 2021. Observatório Transparência STP. Mais transparência, maior efetividade.